Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um Conversando com Economistas. A nossa convidada de hoje é a Ana Raquel Fortunato dos Reis. A Ana, ela é economista, ela é advogada, perita judicial, é a nossa delegada municipal aí na região de Barueri e também ela é presidente da Comissão de Planejamento Patrimonial e Sucessório da OAB São Paulo, subseção de Barueri. Ana, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação imensa conversar contigo hoje. Eu que agradeço, uma honra integrar o Corecon, uma honra desenvolver essa função de delegada municipal. Obrigada pela oportunidade. Muito bem, vamos então bater um papo, conhecer um pouquinho sobre os trabalhos da Ana, quem ela é, o que ela faz, quais os trabalhos desenvolvidos aí na região de Barueri e por que escolheu economistas. Ela falou, ó, já vou soltar um spoiler aí para a Ana já contar um pouquinho. Foi a primeira graduação dela, hein, dessa vasta experiência que ela tem. Ana, conta para gente, por que fazer economia e por que lá no início, lá atrás, escolheu essa profissão, uma das profissões para a sua vida? Bom, eu sou formada em 92, entrei na faculdade em 89, na PUC do Rio, e era a época que os planos, né, de congelamento, tudo estavam bombando, e a gente tinha uma inflação muito alta, muito alta. Então se discutia como é que ia sair da crise e tudo, e a gente sentia esse impacto em casa, né? Era para os mais novos que não lembram disso, mas teve plano econômico que a gente passou que, como os preços eram tabelados, aí sumia, os produtos sumiam do mercado, né? Existia a antiga Sunab, nem sei se existe hoje ainda. Eu sei que, na verdade, caçavam os bois no pasto para poder fornecer a carne. Então, assim, não tinha como a gente não se interessar, né, pelo que estava acontecendo, pelo coletivo e também pelo micro, né, que era o que acontecia dentro de casa. Então, eu acho que essa foi a motivação de ter a época feito economia. Fazendo um paralelo um pouquinho sobre a economia de quando você iniciou para agora, como é que você vê essa passagem, essa linha de tempo e a mudança no curso de economia especificamente, Ana? Olha, eu assim, hoje a economia é muito diferente do que a economia quando eu ingressei, porque é o que a gente vinha com essa memória inflacionária, tudo isso, e o Plano Real foi genial. E o Plano Real nasceu dentro da PUC, onde eu estudava. E à época eu era aluna especial de treinamento do departamento. Então, como na condição de aluna pulga da graduação, eu acompanhei as discussões do professor Gustavo Franco, professor Pedro Malan. Eu fazia parte da pesquisa, né, que se fazia dentro do departamento. Eu trabalhava com o decano, o professor Luiz Roberto Cunha, e justamente a pesquisa dele era para entender por que não se conseguia tabelar os preços, porque isso foi tentado 2 vezes e não deu certo. Então, era muito diferente. E veio o Plano Real e tirou essa memória inflacionária. Né? Ele trabalhou com a psicologia. Então, hoje, a gente já tem economia comportamental, a gente já vê que a racionalidade não é tão assim, e eu vim de uma época em que ela era tudo. Então, a diferença é muito grande e muito legal, porque ela está falando a língua da sociedade, né? Exatamente. Como a gente anunciou, a Ana, ela não só é economista, ela também é advogada. Eu queria que você fizesse um paralelo, Ana, porque é muito comum você ver advogados que também são economistas, também que são contadores, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho em conjunto entre o advogado e o economista. Olha, esse trabalho conjunto a gente pode dividir em dois vieses, né? O coletivo e o individual. Do ponto de vista individual, a gente vê que existe uma proximidade muito grande entre as duas ciências, porque num processo, provavelmente, se for de patrimonial, né? A gente vai ter essa questão da economia, da administração, onde a gente precisa no processo. Então, quando a gente tem a noção dessas duas ciências, a gente acaba desempenhando melhor as duas profissões até. Porque a legislação permeia a economia permeia a legislação. Do ponto de vista coletivo, hoje já é uma tendência a análise econômica do direito.
né? Então, agora está definitivamente incorporada esse viés. E a gente percebe que muitas decisões dos tribunais superiores são com base na análise econômica do direito. Por quê? Porque já se entendeu, por causa do custo de transação, né, por causa de toda essa questão, que tem esse custo que vai além desse custo mensurado. E um dos custos que é integrado é a instabilidade jurídica. Então, hoje tem esse olhar de qual vai ser o efeito que aquela regra vai trazer. Eu não digo que o direito deve ser balizado pela economia, assim como a economia não vai ser balizada pelo direito, né? Porque não é porque não está no mundo do direito que os fatos não existem, mas que hoje está se vendo bem essa interseção, está sim. Nessa dobradinha entre economista e advogados, a gente pega um campo aí que também hoje traz muitas oportunidades, especialmente para o economista, que também é uma das suas especialidades, que é a perícia judicial. E também nesse campo de patrimônio, sucessão, eu queria que você explicasse um pouquinho, principalmente para quem está nos acompanhando, Ana, que quer trabalhar na perícia, que quer atuar nessa área aí judicial, mas também voltado para a área de planejamento, patrimônio, quais são os caminhos, o que o economista deve fazer para também se especializar nessa área e ter mais um campo de atuação? Olha, na perícia, o que eu acho interessante, porque a gente, do básico, a gente sai da faculdade, no dia a dia a gente tem. Mas aí eu acho que a gente tem que ser um passo além, para que a gente se diferenciar como perito. Porque para ser perito, a gente só precisa ter o curso superior e prestar o serviço, né, judicial naquilo que a gente é especialista. Mas eu acho que, para nós, economistas, vale a pena a gente dar o passo além. Qual é o passo além? Trazer esse diálogo com o direito. Por quê? Em vez a gente não ficar só na planilha, só no técnico e no econômico, mas entender qual é o regime jurídico, quais são as regras. A gente não precisa ser advogado, mas é interessante, olha, por exemplo, eu vou analisar uma operação de crédito, então entender qual é o regime jurídico, o que ali tem de diferencial, porque assim a gente presta um serviço além, né? Isso para o economista, eu acho que vale a pena. Para o ponto de vista patrimonial, de planejamento, que eu vejo mais a oportunidade para o economista do ponto de vista micro, né? É fazer principalmente o planejamento nas empresas. E aí, o que eu tenho pesquisado já, até foi tema da minha dissertação de mestrado sobre isso, a intersecção família e empresa. Por quê? Porque as relações, a gente aqui no Brasil tem 92% ou 93%, salvo engano, das empresas que são limitadas. E enquanto limitadas, faz diferença a pessoa do sócio, o que a gente chama da affectio societatis. Então, como faz diferença a pessoa do sócio quando acontece o divórcio, a dissolução da união estável, ou o falecimento desse sócio, é preciso pagar o valor econômico das cotas. E é aí que tem um amplo campo para a gente, principalmente nessa parte de apuração do valor da empresa, que são dos haveres, né? E com mais uma cerejinha aí do bolo. A gente está no direito, né? A gente está falando muito da reforma do Código Civil. Tá? É um movimento importante, já está para ser votado agora, né, pelo Congresso, e vai vir no livro de empresas a obrigatoriedade de previsão dos haveres nos contratos sociais. Porque a gente que manuseia muito por causa da perícia, a gente percebe que ou não tem esse capítulo, ou esse capítulo é muito embrionário. E existe vasto mercado para o economista aí, para dentro do contrato social e dentro do contrato social da apuração dos haveres. Aí, do planejamento, eu falaria aí, porque o resto dos instrumentos de planejamento, aí ele tem mais afeição do direito. Aproveitando, um adendo só para quem está nos acompanhando, o nosso presidente, Pedro Afonso, ele é um dos maiores especialistas na área de perícia e ministra cursos, né, de perícia. A gente estava até comentando aqui fora do ar, né, Ana, que a Ana fez cursos com o presidente Pedro, né, Ana? Fiz sim, eu fiz justamente a avaliação de empresas, acabei agora o de operações de crédito e estou fazendo agora o de reestruturação de empresas, porque eu acho que assim a gente presta o melhor serviço. E o que eu estou falando aqui, uma boa parte eu aprendi nos cursos, principalmente
essa visão sistemática da perícia, né? Porque eu já faço perícia há 15 anos do judicial. A gente faz, mas os cursos que eu fiz, principalmente esse de operação de crédito, foi fundamental para organizar e ver aonde eu posso melhorar ainda mais. E também um outro viés importante, a gente fala de judicial, né? Gente, tem a parte extrajudicial que está vindo também com tudo, porque o judiciário ele está mesmo abarrotado. A gente tem que usar esse sistema multiportas aí, né? Que tem a conciliação, que tem a arbitragem, que tem a própria heterocomposição do Poder Judiciário. Então, um senhor campo para nós economistas é o da negociação, que a negociação é uma solução extrajudicial de conflitos. De repente, se você ficou interessado, entre em contato com o Corecon ou com o Sindicato dos Economistas e se informe mais sobre esses cursos, que é bem importante e vai te ajudar bastante. Agora, super recomendo. Né? Ó, temos aqui uma ótima dica aí para você aí que quer se especializar. Aproveitando agora, Ana, como eu iniciei lá no início do nosso bate-papo, você é a presidente da Comissão de Planejamento Patrimonial e Sucessório da OAB, da subseção Barueri. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa área, sobre essa atuação, como é presidir essa comissão e a importância dela, né, economicamente. Olha, hoje a gente está trazendo essa consciência de planejamento. Ainda é um tabu a gente falar do sucessório, porque falar da finitude da vida é uma conversa difícil, né? É um assunto bastante difícil. Mas está se tornando cada vez mais, estão se tornando populares os testamentos, né? E também tem toda essa questão de evitar o conflito em si familiar, porque você vê na parte da pessoa jurídica, a gente pega os dados, a sobrevivência de uma empresa é de 18 anos. Poxa, se a gente for pensar isso é muito baixo. Porque a ficção da pessoa jurídica, ela veio para ela criar uma longevidade da empresa. A empresa não podia estar vinculada à pessoa física, porque se a pessoa física falecesse, a empresa não podia falecer. Ela foi criada para isso, e hoje a gente tem uma subversão totalmente da lógica. A gente tem a pessoa jurídica com 18 anos de vida média, enquanto a pessoa física tem 77. Né? Então, a gente tem essas questões. E de onde vem muito essa questão? Da sucessão. Só 4% das empresas passam para a terceira geração. Então, isso traz um alerta para a gente, né? Então, esse daí já é a questão do planejamento, que a gente tem. O nosso sistema jurídico está pronto para fazer planejamentos, e planejamentos não são só para as grandes empresas, elas são para as pequenas empresas, são para os pequenos patrimônios, porque a gente tem instrumentos de todo jeito. A gente tem questões mais sofisticadas, como a gente tem questões mais simples, como uma doação, por exemplo, né? E o próprio testamento. Então, a importância para a pessoa, e também para a pessoa fazer aquela vontade, ela ter a autonomia da vontade, porque isso foi outra coisa, né? A Constituição de 88 trouxe para a gente a dignidade humana no centro de tudo. E faz parte da dignidade humana a nossa autodeterminação. Então, é nesse contexto que está o planejamento patrimonial sucessório. Muito bom. Agora, puxando para o nosso lado, eu queria que você falasse. Eu sempre, quando entrevisto os delegados, às vezes o pessoal fica na dúvida perguntando qual a atuação que faz um delegado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a importância de representar o Corecon e os economistas aí na região de Barueri, Ana. Olha, a importância está em fortalecer a nossa profissão, a nossa carreira e como é que eu posso dizer? Tornar e que as pessoas entendam o que o economista faz também, né? Porque talvez seja mais simples entender o que o advogado faz, porque o advogado ele está mais no dia a dia das pessoas, né? Acaba sendo meio compulsório precisar de um, né? O economista acaba sendo um pouco uma caixa preta, né? Que parece que ou então parece que é só a macroeconomia, é taxa de juros, é como eu vou fazer a política monetária. E não, a gente tem muito micro, a empresa, toda essa parte, e as análises periciais são fundamentais. Tanto o extrajudicial, e aí eu pontuo muito extra, gente, a parte de negociação é um senhor mercado para a gente. Então, a importância de ser delegado está aí na valorização e na luta pelos nossos espaços, pela preservação do nosso espaço. Ana, já chegando ao finalzinho, falei para você que passava muito rápido. Quando o papo é bom,
É que voa o programa. Quando tem muita informação, o tempo fica muito curto, mas a gente precisa finalizar. Mas antes, eu queria que você deixasse um recado especial para quem está nos vendo agora, nos acompanhando, em especial o jovem economista, aquele que está saindo agora da faculdade, e também aquele que escolheu a economia, assim como você fez lá atrás. Então, eu queria que você deixasse um recado especial para essa turma. Olha, o recado que eu deixo, gente, é muito sucesso. Tem uma gama de oportunidades dentro da economia, que vai desde o mercado financeiro, vai da análise de cenários macros e dessa questão da microeconomia, das perícias. Olha, gente, é um mercado assim, peritos especialistas mesmo, existe uma demanda forte aí. Então, assim, e nunca parem de estudar, de se aperfeiçoar. E eu queria deixar um recado especialmente para as mulheres. Né? Eu queria, porque a gente teve aí, né, tem uns 15, 20, acho que um mês mais ou menos, dessa questão, né, daquele senhor Tales que falou de CEO, né, de que a mulher tem que abrir mão da família, não sei o que, não. Eu queria dizer isso principalmente para as meninas que estão começando. Gente, a gente pode brilhar, a gente pode estudar, tudo vai do nosso esforço pessoal, não tem a ver com gênero, tem a ver com esforço, e para ser grandes economistas, a gente não precisa abrir mão da família, tá bom? Então é isso, a gente pode voar para o lugar da mulher realmente onde ela quiser, a gente pode se preparar e muito bem, por muito esforço, e a gente não precisa abrir mão da família, a gente pode ter vida social, a gente pode ter a nossa família e cuidar dela, como a gente pode ser brilhantes profissionais. Quer uma inspiração melhor do que essa? Se inspira na Ana, que vai ser sucesso. Vamos Ana, lá, né? obrigado. Obrigado pelo nosso bate-papo, obrigado aí pelas informações, obrigado aí pelas dicas e de ter compartilhado um pouquinho das suas experiências com a gente. O prazer foi meu. Obrigada. E contem comigo aqui em Barueri. E no Corecon também. Exatamente, se inspire nela. Olha que inspiração. Então é isso, ficamos por aqui em mais um Conversando com Economistas. Hoje o nosso bate-papo foi muito inspirador com Ana Raquel Fortunato Reis, mulher, economista, advogada, perita judicial e preside a Comissão de Planejamento Patrimonial e Sucessório da OAB, subseção de Barueri. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra em uma próxima edição. Até lá e obrigado. Tchau, tchau.